Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe mais este dia. Somos dependentes desta graça. Com razão, o salmista exclamou: a tua graça é melhor do que a vida. Essa vida aqui, passageira, por melhor situação, condição que tenha a pessoa, ela tem uma vida de tribulação e de problemas. Mas que Deus nos ajude a prosseguirmos neste caminho do qual Ele nos tem colocado e que possamos ter sempre esta graça em nossas vidas, nos levando a sermos humildes, simples e dependentes totalmente dEle. Bem, nós estamos vivendo um momento de esclarecimento, porque nós devemos fazer isto. As coisas acontecem muito rápido e às vezes falta um pouco de amadurecimento e aos poucos as coisas vão chegando em seu lugar e nós vamos passando para vocês. E na medida que as pessoas vão sendo esclarecidas, na medida que as pessoas vão dando atenção e vão examinando as Escrituras, elas vão percebendo por si mesmas o que é bom, o que é correto, o que é ruim e o que é errado. Então nós falamos mais um pouquinho sobre isto. Meus irmãos, o que identifica se é falso ou verdadeiro? O que identifica um falso profeta é justamente aquilo que ele prega, é justamente aquilo que ele ensina, é justamente aquilo que ele mostra para o povo, é justamente a sua própria mensagem. Não é o que as pessoas falam, não é o que as pessoas pensam ou imaginam. Por exemplo, o erro da nota falsa, ela está na própria nota. Ela está justamente ali um pequeno desvio daquilo que não deveria ter. Porque a diferença entre o certo e o errado, às vezes é pouquíssima diferença. Por exemplo, no Evangelho, na Bíblia, porque o correto tem que ser toda a palavra de Deus e não quase toda. Não pode haver um erro. Vocês estão compreendendo? A diferença entre o certo e o errado tem que ser toda a palavra de Deus e não quase toda. Não pode haver erros. Vejamos, na antiguidade, no Velho Testamento, quem falasse em nome do Senhor, ele corria, e aquilo não se cumprisse, ele corria um terrível risco de ser apedrejado, ser morto. Eis aí Jeremias capítulo 5, 31, já existiam ele já fala sobre esses falsos profetas, lá no Antigo Testamento. Você encontra Jeremias 5,31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja.
que fareis no fim disto? Olha, por mais que Jeremias tentasse mostrar para o povo que aqueles homens estavam profetizando coisas erradas, mas eles eram dominados pelas mãos deles. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e não pelos mandamentos do Senhor, e não pelos princípios deixados por Deus. Agora as coisas se repetem, o povo é dominado pelas mãos dos seus líderes, dominados e não instruídos, e não esclarecidos, e não alimentados, e não abastecidos do maná celestial. Agora, vejam, e o meu povo assim o deseja. Agora, o que fareis no fim disto? É uma pergunta que o profeta Jeremias faz. Onde chegará isto? Onde chegará isto? Cada um querendo ser superior ao outro. Agora, o que identifica? É o que se cumpre ou não, porque não pode haver falha. Agora, Jesus também, para nós, ele falou isso em São Mateus capítulo 7, no verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí você vai dizer, mas um profeta? Não, o pregador também ele é um profeta. O pregador, o sentido, não aquele sentido como um profeta do Antigo Testamento, nós chamamos de profetas maiores. Vocês estão entendendo a linguagem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, como que você vai saber? É pelos seus frutos. A reação das coisas quando acontecem. Não querem abrir os olhos. E o povo também não quer abrir os olhos. E aonde vai chegar isso? Qual vai ser o fim? De um cego guiando outro cego, ambos caindo no mesmo buraco. Então, se lá na idade primitiva já existiam os prognosticadores que já falavam em nome do Senhor coisas que aquilo não eram verdades, e aquilo não sucederia. Então, na era que estamos vivendo também, no tempo e do século XX, vamos falar no meio, nesse inteirinho do primeiro século até o XIX, mesmo no século XX, quantos? Nós encontramos que houve um homem chamado Charles Russell. Ele morreu em 1916 sem ver nenhuma das suas profecias se cumprirem. Olha, ele foi responsável pelas profecias do fim desta era, ou do fim dos tempos dos gentios. Ele profetizou que acabaria em 1914, depois em 1915 e por último em 1918, e ele faleceu em 1916. É o fundador das Testemunhas de Jeová, do qual tem muito a ver com a mensagem de hoje, que nós estamos vivendo, do tempo da mensagem. Esse homem também se intitulou como mensageiro de Laodiceia, como Elias. Logo depois dele, substituindo, veio aí Joseph Rutherford. Ele tornou a profetizar que tudo acabaria em 1925, depois para 1941, depois para 1942. E ele chegou a um ponto que até disse que os fiéis não deveriam ter filhos ou se casar, pois o fim era iminente. Morreu em 1942.
O fim iminente, gente, isso é para prender as pessoas, isso é para levar vocês a terem medo do inferno. Agora, o fim iminente de todas as coisas estamos referindo. Agora, isso não quer dizer que eu não possa ter o meu fim amanhã ou hoje, individualmente, mas quantas profecias foram trazidas a respeito deste fim? E até hoje, esse fim iminente não chegou. É para segurar as pessoas no legalismo, no domínio pelas mãos dos sacerdotes, no domínio pelas mãos dos pregadores, valentes demais contra o povo, mas fracos, fragilizados pelo diabo, valentes contra os pobres, valentes contra aqueles que falham, mas, no entanto, escondidos através de erros, dominados por espíritos errados, do engano, da prostituição, da ganância, do dinheiro, todos dominados, escravos. Há diferença entre o certo e o errado. O certo tem que ser toda a palavra de Deus. Agora, o errado pode ter quase toda a palavra de Deus. Agora, vocês, povo, estão desejando isto? Escapem por vossas almas. Um líder que impede vocês da liberdade, de escolher o que se deve ouvir. Ele é simplesmente um sacerdote como este aqui, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Leia Jeremias 5:31. Eles não têm coragem de dar liberdade ao povo? O verdadeiro líder não prende ninguém. Ele te ensina o correto. O verdadeiro pai ensina o filho. Ele não quer que o filho se torne trancado dentro de sua casa, que não tenha vida própria. Todo cristão, ele tem vida própria em Cristo Jesus. Ah, que coisa maravilhosa! Por isso é que o salmista diz: a explanação das tuas palavras traz luz, traz vida, traz regozijo. Agora, veja lá em Lucas capítulo 4, 28. Depois vocês olham lá sobre o que vamos falar agora. Então vejam que nós encontramos que nos ensinos sobre as eras da igreja, que somente nesta era é que Cristo foi colocado para fora. Somente nesta era é que Cristo foi expulso. Veja lá em Lucas 4, verso 28, quando aquele pessoal lá de Samaria expulsaram a Jesus e queria jogá-lo no precipício. Vejam se lá no tempo, quando Jesus estava na terra, ele não era rejeitado e jogado para fora. Veja lá aquela cidade de Gadara. Em todas as eras, em todos os tempos, a verdade foi jogada, a verdade foi expulsa, somente uns poucos podiam abraçá-la. São Lucas 4, 28. E todos na sinagoga, depois de ouvirem aquilo que Jesus estava dizendo, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Lá em Gadara, eles falaram para ele ir para longe daquela cidade, expulsaram-no. Não é somente nesta era, é em todo o tempo. Isso aí não é característica só para esse fim de tempo, não. Isso é um ensino errado. Em todo o tempo a verdade foi recusada. Oh, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós.
quando estava para ser crucificado ali diante de Pilatos, o que a turba gritou? O que a turba, o que a multidão gritou? Eles rejeitaram-no. A turba gritou: crucifica-o! Crucifica-o, mate-o! Não é só esta era, não. Em todo o tempo a verdade foi refutada. Em todo o tempo a verdade foi jogada para fora. E Cristo teve que sair fora das portas para pagar o preço. A verdade tem que sair fora. Por isto também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele foi recusado por Jerusalém. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. A verdade sempre sai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te ajude. Escapa-se dessa prisão religiosa, idólatra. Viva a vida verdadeira por Cristo, que Ele te dê força para isso. Não recue nem um centímetro da liberdade que Cristo te dá. Em nome de Jesus Cristo, abençoados sejam os vossos corações. Amém. Uma voz ressoa de geral clamor: dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor pedem luz, pedem luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, Dai-nos luz, dai-nos luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei Dessa luz de Jesus, aos milhões perdidos sem tardar valei. com a luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador, de Jesus.